Mas não é só isso. A verdade é que nós vamos desenvolver uma série de problemas. Nós vamos desenvolver uma série de problemas. Um deles é o quê? A distância que nós vamos começar a ter da nossa própria identidade. Isso é um problema. A distância que nós vamos começar a ter da nossa própria identidade. Cara, toda a nação tem a sua raiz num ponto histórico. Toda a sua nação tem as suas bases históricas. A partir do momento que nós nos distanciamos da base histórica, perdemos as nossas origens. E se nós criamos a ideia, a percepção, a imagem de que as nossas origens são apenas assassinos de índios, são apenas foras da lei de Portugal, a gente tá ferrado, cara. Então quer dizer que a minha identidade se pauta em ser assassinos de índio? Porque o início do Brasil como nação, ele é relatado como se nós fôssemos, como se nós viemos para cá para assassinar índios. Como se nós viemos para cá com um bando de prisioneiros portugueses. Olha como as nossas bases históricas foram mal ensinadas e foram mal ensinadas porque foram destruídas na sua própria origem de ensino. Cara, é uma longa história isso, tá? Porque esse problema ele começa quando a República é instaurada por Duque de Caxias, onde basicamente ele vai forçar o Dom Pedro II a ser exilado. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a história ela começa a ser morta a partir dali. A transformação, a transição de império monarca para a república foi uma destruição cultural no Brasil. Futuramente, o Rio de Janeiro deixaria de ser a capital para se tornar Brasília. O Palácio do Catete não significaria mais bosta nenhuma, mesmo sendo a casa do imperador brasileiro. Então, Palácio do Catete virou... não tem mais significado nenhum. Vão transferir a capital para uma cidade forjada, né? Com bases em arquitetura de um planejamento de uma cidade comunista, para você ter noção. Lembrando que por muito tempo o Brasil foi governado por uma série de comunistas, né, que eram, foi um pouco um comunismo mesclado com outras coisas, né, cara? Além do comunismo puro, a gente teve outras vertentes do comunismo, tá? Como... teve vários. O comunismo, o comunismo fabiano, teve o comunismo aquele que era mais... se baseava na libertinagem, né? Então, basicamente consistia em fazer a juventude rebelar-se contra a família, consumo de drogas, né? E, enfim, eles faziam de tudo para serem pessoas que eram uma espécie de rebelde sem sentido, sabe? Uma rebeldia tosca pra caramba, que prejudicava eles, inclusive. Tornava eles mais fracos, mais frágeis, psicologicamente demolidos. E foi o que aconteceu. Mas... nisso, a nossa história ela foi perdida. E lógico, quando a origem de um povo ela é perdida, ocorre que esse povo perde a identidade. Né? E quando a gente teve a fé cristã traga, né? Quando os colonizadores trouxeram a fé cristã para o Brasil,
né, com crescimento, enfim, até mesmo hoje a gente vê pessoas, por exemplo, se inspirando mais nos personagens bíblicos do que nos personagens que compuseram a sua própria história, né? Então, cara, peraí, eu não sou israelense. Eu não sou israelense. A história do povo de Israel não é a minha história. Eu sou o elemento brasileiro. E como eu sou um elemento brasileiro, eu preciso estar conectado com as minhas origens. Quais são as minhas origens? Minha terra foi descoberta por Pedro Álvares Cabral, colonizador vindo de Portugal, um homem importante. Um homem que descobriria essas terras e começaria o empreendimento de colonizá-las. Não era fácil. Tinham índios que eram pacíficos, tinham índios que eram agressivos, índios que inclusive eram canibais, ou seja, se alimentava de seres humanos, comiam carne humana. Eles iam caçar, eles iam atacar os colonizadores tinham que se defender. Então, os colonizadores vão criar estratégias para se manter aqui nas terras descobertas. Vai ocorrer o período, né, que muitos acham que nós enrolávamos os índios. Ah, você dava vidro para os índios davam para você bens que eram vendidos valiosamente lá em Portugal, enfim, que eram bem comercializados. Roubávamos os índios. Peraí. Como assim nós roubávamos os índios? Os índios percebiam valor nos itens que não tinham valor para nós. Se o meu lixo significa valor para o outro, quer dizer que a coisa que aqueles índios nos davam a nós era o lixo deles. Ninguém roubava ninguém aqui. Da mesma forma que os índios percebiam valor nos produtos que nós davam para eles, ainda que esses produtos não tinham valor para nós, o índio dava produtos que para eles não tinham valor em troca dos produtos que eles percebiam mais valor aqui. A troca era uma troca justa. Ninguém passava perna em índio, não. Se nós dávamos vidro, o índio nos dava pau-brasil, quer dizer que o pau-brasil era uma coisa que para os índios não tinha mais valor do que o próprio vidro. Ninguém enrolava índio, cara. Isso é loucura de que o nosso povo enrolava índio. Quem disse que o nosso povo enrolava índio? Claro que não. A gente dava o que para eles tinham mais valor em troca do que eles tinham e que tinham mais valor para nós. Pronto, era uma troca justa. A partir do momento que eu me percebo, que eu olho para minha história e eu vejo que eu sou a bosta de um ladrão que enrolava índio, que matava índio, que roubava tudo que os índios tinham, todos os tesouros que os índios tinham. É lógico. Ah, que merda ser brasileiro. E a gente desenvolve essa percepção por causa de uma história mal contada. Não é uma merda ser brasileiro, meu amigo. A gente tem uma história rica. A gente é um povo rico. A gente tem bases valorosas. Os homens que nos fundaram, os homens que fundaram esse país eram valiosos, eram cultos, eram inteligentes. Eles tiveram que se virar quando chegavam aqui para, de uma certa forma, colonizar essas terras, trazer prosperidade para essas terras. Mas é lógico. A percepção que a gente tem de nós é uma percepção que não favorece isso. Então, cara, a partir daí, a gente tem uma história rica,
de homens inteligentes que começam a construção do Estado, as bases fundantes, o ideal do Brasil para que ele possa ser um grande, glorioso império, o Brasil sendo mais rico que todos os outros países fundados nas Américas, inclusive até mais rico que o próprio Estados Unidos. Mas a nossa história foi contada de que nós éramos assassinos de índios, enroladores de índios, que nós saqueávamos riquezas, éramos ladrões, que nós nascemos de pessoas desqualificadas de uma sociedade, né? Como se a sociedade como se Portugal tivesse defecado no Brasil. Não tem como a gente esperar nos perceber como seres de valor, como brasileiros. Não tem como a gente bater no peito e dizer eu sou orgulho de ser brasileiro dessa forma. Então, lógico, eu vou ler a Bíblia, vou pegar as histórias do povo de Israel e pronto. Eu começo a me inspirar nesses homens. Não que você não deva, né? A história do povo de Israel é riquíssima. É riquíssima. E eu mesmo admiro vários ali. E eu acho que é uma fonte excelente para a gente tirar inspirações. Entende? Toda vez que eu imagino Deus dizendo vai nessa tua força de Gideão, cara, aquilo me deixa louco. Né? É incrível, até mesmo a própria história do Gideão. Então, a gente tem muita riqueza na Bíblia, mas não somos israelenses. Nós somos brasileiros. E devemos ter a concepção de que a nossa origem tem valor. Devemos ter a concepção de que nós fomos fundados também em cima de virtudes. Mas não temos nenhuma percepção disso. Dom João VI vai sair do seu palácio em Portugal para viver um tempo aqui no Brasil, a ponto de deixar os portugueses enciumados. Ah, agora só o Brasil vai ter futuro, esqueceram da gente. Dom João VI vai ser obrigado a voltar por causa do ciúme de Portugal. A gente vai ter Dom Pedro I, que na época não era Dom Pedro I. Você só ganha o nome de Dom quando virasse o imperador. Quando virasse o gestor do império, no caso. Na época era príncipe regente. Então, esse cara, que vai depois se tornar Dom Pedro I, ficou aqui. O pai dele pede para ele voltar para Portugal. Aí, nosso grande José Bonifácio vai dizer, não, negativo. Você não vai voltar para Portugal não, meu amigo. Você vai ficar, porque senão você vai ser responsável por toda a rebeldia que vai ocorrer aqui, por todas as revoltas. Então você vai ficar. Porque você tem que inspirar esse povo. Esse povo olha para você e vê esperança. Você tem que ficar. E então Dom Pedro vai dizer, eu fico. Famoso dia do fico, né? E aí, ele vai declarar a independência do Brasil. A famosa independência ou morte, que na verdade essa frase não foi nem dele. Né? Era uma frase que era da ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, né? A sociedade secreta, fundada para combater a maçonaria. Aquele cara, Bonifácio era foda. Mas enfim, a gente teve uma história rica, cara. E vale a pena nós buscarmos essa história para que a gente possa entender de onde nós viemos e o valor da nossa própria identidade.